Olá, meus alunos, sou Olavo Divino Vieira, sou ex-governador do Lions, sou também físico, advogado, fui professor da Universidade Federal há alguns anos, 25 anos, sou aposentado por lá, e exerci diversos cargos de liderança. Posso falar principalmente pelo Lions quando fui governador durante um ano. Antes de ser governador, fiz cursos de liderança e também exerci liderança em vários cargos, enquanto professor na Universidade Federal. Então, eu vivo e vivi muitas lideranças. Para nós, nessa primeira aula, que nós podemos falar com vocês, é realmente importante nós conhecermos os conceitos e princípios da formação de um líder. Isso, então, é o módulo 1, a aula 1 do módulo 1. O que vem a ser para nós liderança? Liderança, quando falamos em líderes, vem de pronto à nossa cabeça a figura de grandes líderes da humanidade. Por exemplo, Jesus foi um grande líder, Carlos Magno, Júlio César, Moisés foi um grande líder, Maomé, Saladino, Alexandre, que nós chamamos de Alexandre o Grande, Churchill, principalmente Churchill, mais recente, que conseguiu salvar a Inglaterra, do ataque alemão, da época, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Também um grande líder concorrente de Churchill na mesma época foi Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt também liderava os americanos na Segunda Guerra Mundial, foi um dos grandes líderes que levou, por exemplo, a participação efetiva dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Podemos falar de George Washington. George Washington foi o homem, por exemplo, que liderou a independência americana. Então, um grande líder. Claro que aí envolve um pouco a maçonaria, Todos os grandes líderes, muitos deles foram maçons, entre eles, então, o próprio George Washington, Simão Bolívar, José de San Martín. Simão Bolívar, que fez a independência da Colômbia, Peru e vários outros países, José de San Martín na Argentina, José Bonifácio de Andrade e Silva, o famoso José Bonifácio, o grande líder da independência do Brasil na época, tendo à frente também Dom Pedro I, e Joaquim Nabuco, um dos grandes líderes brasileiros que liderou, por exemplo, a abolição da escravatura, e Getúlio Vargas, mesmo com todos os problemas que são levantados contra Getúlio Vargas foi um grande líder do Brasil. Quer dizer, ele era um brasileiro que buscava sempre a melhor forma de colocar o nosso país e nosso país ter, por exemplo, as suas vantagens reconhecidas, E, olha, mais recente ainda, que foi assassinado, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy também, na época, representava uma liderança mundial, Então, vocês veem que essas pessoas, será que eram deuses? E são pessoas que conseguiram, na verdade, não eram deuses, mas pessoas que conseguiram reunir sob seus pensamentos e palavras multidões e nações até inteiras. Ao observá-las, quando observamos, podemos entender a figura dos grandes líderes. Então, nós vamos buscar nesse curso de liderança entender isso, o que está por trás disso, por que pessoas lideram outras pessoas, conseguem liderar uma multidão de pessoas. O que é liderança? O que é ser líder? Quais são as características de uma boa liderança? Olha, a liderança é a habilidade que um líder possui de influenciar pessoas para trabalharem de forma cooperativa. Busca certamente a cooperação de todos em prol de um objetivo, visando atingir objetivos identificados e estabelecidos como sendo para o bem comum, sempre buscar atingir o objetivo, desde que tenha aí um bem de todos,
de todos daquela equipe ou de todos que estão em torno daquilo. É o processo pelo qual se motiva e ajuda os outros com entusiasmo para atingir seus objetivos. Olha, esse processo não é simples, na verdade envolve, por exemplo, raciocínio e, acima de tudo, conhecimento, né? Existem muitos outros conceitos de liderança? Sim, existem. Líder é um indivíduo que exerce liderança sobre os outros, que tem a capacidade de administrar conflitos, que consiga motivar e direcionar, né, os sentimentos individuais e coletivos para o atingimento de um bem comum. O que é liderança? Liderança, muitos profissionais desejam ter cargos de liderança, sem saber muito bem o que significa, na prática, a liderança. Na euforia da possível ascensão de carreira, se esquecem de refletir com mais cuidado sobre os reais desafios e as responsabilidades que enfrentarão ao ocupar um cargo de liderança. Então, a pessoa precisa estar consciente, né, exatamente através de uma reflexão, né, se ele também, dentro de uma certa responsabilidade, ele possa enfrentar ou ocupar o cargo de liderança. A intenção não é desencorajar alguém de seguir uma carreira de liderança, e sim enfatizar como o liderar é algo importante e deve ser tratado de maneira especial. Com o passar do tempo, isso se torna natural e o mais importante, no início, é ter em mente que as relações devem fluir de maneira positiva e constante entre os líderes e os liderados. As relações, né, devem fluir de maneira positiva e constante, para que os laços de confiança entre o líder e os liderados possam começar a se desenvolver. Então, é preciso que um tenha confiança no outro, o liderado e o líder. A liderança trata-se de assunto complexo, haja vista envolver variáveis de igual complexidade dentro da psicologia social. Claro, a psicologia social envolve diversas variáveis, diversas formas de viver, de entender, de ver o mundo. Então, o líder tem que conseguir carregar isso exatamente e juntar essas variáveis para atingimento do objetivo comum. O que é ser o líder? A palavra líder veio do antigo germânico lad, quer dizer caminho. Um ladrão ou líder era aquele que mostrava o caminho. Então, o líder vai sendo na frente, mostrando o caminho, e as pessoas vão atrás, trilhando aquele caminho de acordo com o decidido e o visto pelo líder, ou o conhecimento do líder, né? E mais ainda, durante a caminhada, o líder era o cuidador de todos e de cada um. Ele não olha somente um indivíduo do grupo, ele olha também todos, né? Para que todos tenham uma boa caminhada em conjunto. O líder é aquele que inspira crescimento, que inspira evolução, inspira desenvolvimento e ações positivas em seus liderados, e é um agente de mudanças e transformações na organização, no mundo e principalmente na vida de seus liderados. Né? O líder é a peça fundamental para que uma equipe consiga alcançar o máximo desempenho em seu trabalho, para que seus liderados possam crescer coletiva e individualmente e se destaque por meio de resultados positivos e consistentes. É muito importante, quer dizer, o líder entender esta relação e aonde ele quer chegar e fazer com que todos cheguem lá. Só aquele que é uma autoridade servindo em sua, né, autoridade, mandando e dispondo a que os seus liderados façam. Disse Foster um dia: só aquele é líder
que na verdade demonstram autoridade de forma a servir, né, como autoridade, mandando e dispondo de todos os seus conhecimentos para atingir os seus objetivos. Creio que o líder é, acima de tudo, um professor, e que ensinar talvez represente uma das maiores responsabilidades que possa ser atribuída a um ser humano. Isso disse também Fernando Barcelas, e é verdade, gente, eu fui professor muitos anos, e principalmente de física. Então, um professor, dentro da sala de aula, às vezes eu tinha lá 50, 80 alunos de engenharia, de física, de matemática, e para que eles conseguissem entender a matéria, eu tenho que mostrar que conhecia a matéria e que estou ensinando, né, a disciplina, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar para eles que para que eles consigam chegar lá, de qual seria a melhor maneira para que eles chegassem àquele conhecimento. De todos os recursos que um líder possui para liderar, o exemplo é, por grande diferença, em minha opinião, é o mais poderoso, que é ser, na verdade, sempre ter um professor, né? De todos os recursos, então o líder deve possuir, por exemplo, antes de mais nada, um professor para que mostre para ele, primeiro, o caminho da interação e de liderar pessoas, né? Fatores para a existência da liderança. Esses fatores são determinantes para a existência da liderança. Independentemente do conceito adotado, 5 fatores sempre estarão presentes, né, quando da manifestação da liderança. Primeiro, tarefa, quer dizer, você demonstrar o objetivo, né, aonde nós queremos chegar, né, o cenário em que nós vamos atuar. O líder, claro, a qualidade do líder, se ele conhece ou não conhece exatamente os caminhos para chegar ao objetivo. Os liderados, a equipe, o líder deve conhecer toda a sua equipe, né, todos os seus liderados, para que você consiga juntá-los, né, com as suas informações e possibilidades físicas e tudo, para você chegar ao destino, chegar ao objetivo traçado. E, acima de tudo, também, uma manifestação importante da liderança é a interação entre o líder, os liderados e o cenário de atuação, né? Então, uma das coisas interessantes que eu podia dizer a vocês, por exemplo, é o seguinte: você tem um conjunto de pessoas querendo atravessar uma pequena pinguela, uma pequena pontezinha, um tronco que fosse, sobre um riacho. Todo mundo tem medo atravessar daquela situação ali, né, podendo cair no riacho, aquela coisa toda e tal, e desaparecer. Então, normalmente, a pessoa que conhece, que lidera aquelas pessoas a atravessar, primeiro ele faz a sua travessia, mostra como faz aquela travessia, sem às vezes até olhar do lado, e mostrar que é seguro fazer aquela travessia, né? Então, o exemplo do líder é fundamental para que você atinja o objetivo. Primeiro, ele tem que conhecer aquela situação, entender aquela situação e ir na frente para mostrar o caminho, né? Cenário de atuação. O cenário de atuação refere-se à somatória de diversas variáveis de origens internas e externas, que venham a exercer influência sobre a equipe, o líder e os liderados e o objetivo da questão. Veja, um cenário, por exemplo, eu acabei falando sobre uma pinguela, né, uma ponte sobre um pequeno rio. Se você tiver, por exemplo, o tempo, né, o cenário teu naquele momento é um dia limpo, com bastante clareza, para você enxergar bem aquela situação e você poder enfrentar aquela situação, beleza, né? Agora, e se você tiver um dia chuvoso, né, um dia com nublado, por exemplo, ou mesmo uma pequena névoa, né, exatamente às vezes fazendo com que o cenário seja bastante homogêneo e que a pessoa não consegue enxergar, às vezes até um palmo diante do nariz. É um cenário. Então, que o líder vai escolher exatamente mostrar para eles que aquele cenário, dependendo da situação, é seguro para que você atinja o seu objetivo.
É, tais variáveis surgirão de ações ou reações ocorridas no ambiente da atuação da equipe e afetam positivamente ou negativamente a capacidade e a motivação da equipe para o cumprimento de sua tarefa e, consequentemente, o atingimento do seu objetivo. O líder é a pessoa que deverá atuar como um elemento que influencia o comportamento dos liderados, independentemente de suas vontades. Minha vontade não é atravessar o rio, né? Nessa situação, então eu tenho que, enquanto líder, influenciar, mostrar que é possível fazer aquilo, ele é uma pessoa suficientemente capaz para realizar aquela ação que você está propondo. Exemplo, é o que eu disse, uma ponte estreita, uma pinguela, e o líder vai na frente para mostrar que o caminho é seguro e que todos podem atravessar. Liderados, quer dizer, a tua equipe. Os liderados são os membros da equipe na qual o líder exerce a sua influência e com a qual irá interagir, sempre com os seus liderados, sempre com a equipe, né? O conhecimento dos liderados por parte do líder é fator primordial para o exercício da liderança e depende do entendimento claro da natureza humana, de suas necessidades, das suas emoções e motivações, né? O líder tem que ter o domínio de todas essas variáveis para você, às vezes, atingir o seu objetivo. Interação entre o líder, liderado e o cenário de atuação. A interação é vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação à sua equipe. É o processo pelo qual informações, ideias, pensamentos, sentimentos e emoções tramitam entre os membros do grupo, permitindo a inter-relação entre eles. Exemplo, um grupo comandado num barco. Ora, gente, eu preciso que vocês não adernem só para um lado, não é todo mundo ao mesmo tempo para lado, ou para o outro, porque o barco pode adernar, pode virar, né? Então, é que todo mundo mantenha, por exemplo, uma posição ereta, né? Ou, na verdade, se um vai para um lado, o outro tem que ir para o outro lado para poder manter o equilíbrio das massas sobre aquele barco, né? Para que você atinja o seu objetivo, né? Então, isso é fundamental. Então, o líder tem que mostrar para eles, com conhecimento, que aquele comportamento não é adequado para você atingir o seu objetivo. O comportamento da equipe, o equipamento, os liderados naquele comportamento. Se nós não fizermos de uma certa maneira, não chegamos ao nosso objetivo. Formas de exercício da liderança. Analisando o exercício da liderança, podemos afirmar que ela é exercida basicamente de formas, diretamente ou indiretamente. Quer dizer, o líder tem que exercer a sua liderança em todos os momentos, de forma direta ou indireta, né? Tipos de lideranças. Liderança direta é aquela liderança, como o próprio nome indica, ocorre em situações nas quais o líder influencia diretamente os liderados, né? Tete a tete, falando a eles com frequência e fornecendo a eles exemplos de pessoas daquilo que prega, né? Como eu disse, nós tivemos grandes líderes, por exemplo, numa guerra. Olha, nós temos que ter esses comportamentos, né? E o líder conseguiu, nós podemos também conseguir, se nós assim trabalharmos, se nós assim nos comportarmos, né? O líder, neste caso, estará na linha de frente, interagindo frequentemente com a equipe. Olha, um dos exemplos na guerra, às vezes em filmes, vocês viram, na verdade, os grandes líderes, como foi Eisenhower, né, os grandes generais, às vezes eles iam lá na frente de batalha para mostrar para os liderados como trabalhar e qual é o objetivo que nós queremos atingir.
Então ele não ficava apenas atrás. Então ele tem que ir à frente para demonstrar para os liderados como chegar lá, né? O líder, neste caso, estará sempre na linha de frente, né, interagindo frequentemente com a equipe. Por intermédio da liderança direta, laços de confiança sólidas e duradouras são estabelecidos com os indivíduos, uma vez que o líder pode satisfazer em melhores condições e as necessidades de interação com seus liderados. Claro, por isso que eu disse, olha, no tete-a-tete, o cara vendo o exemplo, ele faz. Agora, se o líder não fizer, então o outro não vai fazer. Então o líder tem, olha, faça assim que vai dar certo. Tá certo? Então a liderança direta o líder atua sobre a equipe, né, diretamente com a equipe, na execução daquilo que for planejado nos níveis superiores. Nesse nível, o líder estará sempre junto aos seus liderados, fornecendo bons exemplos pessoais. Exemplo, sargento de um batalhão, interessante, até um filme interessante chamado Os 12 Condenados. Se vocês virem, foram pegos, né, apanhados diversos indivíduos, às vezes até presos, condenados até um determinado crime até que poderia depois ser superado. E esses indivíduos, todos esses condenados, foram levados, por exemplo, para a Europa, tirados dos Estados Unidos, levados para a Europa, comandados por um sargento, e eles tinham que atingir um determinado alvo. E aí o que acontece é o seguinte, mesmo eles sabendo, então olha, se você me ajudar a atingir a determinado nível, vocês podem ser descondenados, vocês podem se tornar livres. E então isso foi uma das formas de motivar, né, os condenados a atingirem aquele objetivo sob risco, né, muito difícil, mas aqueles que atingiram aquele objetivo com o seu líder, na verdade se tornaram livres, né? E essa que é a história dos 12 condenados, né? Por essa proximidade, o líder deverá, claro que para atingir o objetivo, nesse filme vocês veem que o líder teve uma proximidade direta, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto com os seus liderados. Deverá estar sempre atento aos detalhes, uma vez que as falhas ou erros, porventura cometidos, serão identificados com facilidade pelo grupo. Liderança indireta. Liderança indireta, o líder exerce a sua influência atuando por intermédio de outros líderes a ele subordinados. Exemplo, outro exemplo grande e interessante é o Dia D, um filme chamado Dia D, que foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia, na costa da França, na Segunda Guerra Mundial. E essas lideranças indiretas de Churchill e de Eisenhower, né, todos os generais, todos os comandantes, todos os coronéis, todos os sargentos, né, na verdade foram imbuídos, foram convencidos de que o dia tal era o dia ideal para que todos desembarcassem na costa da França e começasse a produzir uma pressão sobre a Alemanha. E aí ganhou-se a guerra dessa forma, através dessa iniciativa, que normalmente falamos uma ponta de lança, né, dentro das hordas inimigas, e dali desenvolveu todo o trabalho para o atingimento da destruição, né, dos Hitler e seus aliados todos. Nesse caso, né, é interessante que as lideranças indiretas de Churchill e de Eisenhower tornou possível sufocar os alemães e acabar com a guerra na Europa. O comando deles contou com diversos líderes de diversas tropas de diversos países aliados. Interessante que os americanos e tal foram ajudados pelas tropas inglesas, pelas tropas francesas, pelas tropas brasileiras. Vocês viram, na Segunda Guerra Mundial nós tivemos a participação através da Força Expedicionária Brasileira e que conquistamos parte, né, do território inimigo, que foi o Monte Castelo
Eu passei por lá, exatamente em Pistoia, para aí você ver quantos brasileiros morreram naquela ação, mas demonstraram a sua capacidade de, liderados até por Mascarenhas de Moraes e outros grandes líderes brasileiros, eles conseguiram conquistar o Monte Castelo, e que muitos outros aliados não tinham conseguido, e nós conseguimos. Em outras palavras, é preciso que os líderes nos níveis intermediários aceitem as ideias daquele que se encontra no topo da pirâmide. As transmitam aos seus respectivos liderados como se fossem suas aquelas ideias, evitando qualquer distorção de entendimento da mensagem. Então, na liderança indireta, você lá de cima passou um determinado comando, esse comando tem que chegar lá ao soldado, tá certo? Ao indivíduo, para que ele comporte daquela maneira que foi planejada. O líder de maior nível deverá empenhar-se para exercer também a liderança direta, sempre que possível, aquele que eu disse, buscando contato com mais aproximado com todos os liderados, inclusive os dos escalões mais baixos. Então, o que fazia Churchill e Eisenhower? Ia lá na frente de batalha conversar diretamente com o soldado. Deu ordem sim, eu veio para o general, pelo coronel, pelo tenente, sargento, para poder chegar lá ao soldado. Ele ia direto, às vezes, conversar com o soldado. Claro, não ficava lá todo o tempo, junto com o soldado, mas passava, tete a tete, a sua ideia, a sua liderança. É isso aí. A liderança indireta não descarta a necessidade da liderança direta. Veja bem isso. Interessante que eu tinha também, tenho também uma experiência. Eu fui criado no ABC Paulista e lá nós tínhamos diversas empresas que fabricavam diversos tipos de equipamentos, aquela coisa toda. Uma das empresas lá chamava-se Termomecânica e era um modelo para muitas outras empresas, para muitos dos operários que lá trabalhavam. Por quê? O dono da fábrica, todos os dias, descia ao chão da fábrica falando com cada um dos seus operários. Então eles faziam as melhores peças, faziam os melhores trabalhos, porque o dono da fábrica falava diretamente com eles. Claro que tinha toda aquela cadeia de comando, mas ele se dispunha, eu estou dizendo, pelo menos uma vez por semana, ir lá no chão de fábrica, conversar diretamente com o seu operário. E isso era um modelo, os operários adoravam trabalhar por lá, porque falava diretamente com o dono, tá certo? Isso é fundamental, Atualmente, os modernos meios de comunicação de massa possibilitam aos líderes, em muitas situações, falar diretamente a todos os liderados e serviço por todos eles. Aqueles que se enclausuram em suas salas, que não dialogam com a equipe, que não explica as suas ideias e que não procuram convencer as pessoas, estarão em pouco tempo isolados. E a confiança que possam ter obtido de seus liderados tenderá a desaparecer. Então, você sendo líder, está num cargo, um grande cargo, e tem toda uma cadeia de comando, uma cadeia de comando desses liderados em que você tem que estar presente com eles todos, para que você possa exercer essa liderança, para que você possa exercer essa comunicação. É aquilo que eu disse a vocês. Nós temos, por exemplo, então, empresas e empresas, Então, no passado, depois eu vou mostrar para vocês, nós teríamos, por exemplo, aí casos, por exemplo, de uma empresa que tem uma administração mecânica e outra que tem uma administração orgânica. Nessa administração mecânica, vocês vão encontrar, por exemplo, esse modelo da pessoa que fica enclausulada lá em cima e tem toda uma cadeia de comando. Ninguém desce lá para conversar com os operários. Então,
você se enclausura lá na sua sala enquanto chefe, enquanto líder, enquanto diretor, né, enquanto um CEO que seja, mas nunca desceu lá com os seus operários. Então, isso vai acontecer muito. Quer dizer, nós vamos encontrar, por exemplo, já uma empresa que tem uma administração orgânica, em que a pessoa realmente desce lá no chão, né, vai lá falar diretamente com os seus liderados, né? Então essa situação é muito comum, né? A diferença de empresas que assim procedem. E hoje, um dos modelos mais modernos, que nós vamos dizer daqui a pouco, é que vocês vão ver, por exemplo, que é fundamental, mesmo na liderança indireta, é fundamental a necessidade de você fazer exatamente, deixar de fazer a liderança, mesmo sendo uma liderança indireta, não descarta a necessidade diária, às vezes usual, dele descer ao chão de fábrica, conversar com seus operários, como aquele exemplo que eu dei para vocês, tá certo? Então, não se pode esquecer que os gestores dos níveis mais elevados precisam exercer também a liderança direta em relação aos colaboradores mais próximos. Esses indivíduos que observam o líder mais de perto identificarão suas virtudes, as suas fraquezas e as divulgarão para os mais afastados, né? Então veja bem, interessante que a pessoa tem que conhecer o líder. Olha, uma das coisas interessantes que as pessoas às vezes não observam, normalmente o líder também não se veste igual os seus liderados. Se você olhar no exemplo da história, todos os grandes líderes às vezes estavam lá, só nas vestimentas mais antigas, lá com um penacho, com um elmo diferenciado, uma coloração diferenciada, para as pessoas saberem, ó, meu líder está ali na frente, eu vou seguir ele, tá certo? Ele está dizendo que eu faça isso, faça aquilo. Então ele tem que se destacar. Mas normalmente os líderes se destacam não só pela vestimenta, pelo conhecimento, pela experiência. Então a pessoa acredita no outro na medida que o outro possa oferecer para ele, né, conhecimento, experiência, que saiba mostrar o caminho, né? Então, é aquilo que eu disse, ninguém poderá manter-se em uma redoma, né, à prova de observação, e por isso todos aqueles que estiverem em função de comando devem adotar procedimentos adequados, que não solapem a credibilidade que precisam ter né, para liderar. Então, às vezes as pessoas se escondem atrás do cargo. Isso é comum. Nesses níveis elevados, o chefe deve também buscar oportunidades ainda que esporadicamente, exercer a liderança direta sobre todos os seus subordinados. Neste caso, ações como visitas, inspeções e palestras até, dentre outras, são formas que o líder de níveis mais elevados buscam o contato direto com todos os seus subordinados, pelo menos numa parte significativa do tempo desse, né? Então, na liderança direta, o líder interage diretamente com o liderado, né? Diretamente. Já na liderança indireta, o líder se interage com o seu liderado através de vários líderes, através de uma cadeia de comando. Quando tem cadeia de comando, claro que essa cadeia de comando, né, diretor, chefe de setor, para poder chegar ao operário, o que acontece? Eles têm que estar sempre no mesmo conhecimento para transmitir desde o líder principal até o operário lá embaixo, tá certo? O liderado lá embaixo. Então, veja, é fundamental vocês entenderem quando se vai liderar alguma coisa,
Se você tem vários liderados, você fala direto com o seu liderado, né? A necessidade de existência da liderança, um grupo de pessoas sem alguém que a conduza ou represente, torna-se fonte de anarquia, da desunião e dificilmente chegará a qualquer lugar ou concluirá com o êxito qualquer trabalho. Sem um líder, uma equipe é um corpo sem cabeça, que independentemente da boa vontade de seus integrantes, cujo esboço influi, né, cujo esboço inclusive poderá ser oposto ao de outro, queima esforços desnecessários, né? Se, por exemplo, cada um puxa para um lado, né, o que acontece? O esforço, às vezes, para você arrastar alguma coisa não seja adequado. Isso está dentro da física que eu ensinei. As forças têm que ser sempre produzidas numa mesma direção e no mesmo sentido, né? Agora, se a pessoa é a mesma aquela história que você, não sei se você já viram algumas figurinhas, por exemplo, que tem uma estrada, tem dois burros amarrados, um amarrado ao outro. E dos dois lados tem, os capins estão lindos, tá certo? Os dois querem pastar. Então, se os dois não chegarem à conclusão que primeiro vamos comer o capim do lado direito, juntos, e depois vamos comer o capim do lado esquerdo, juntos, os dois, nenhum deles vai comer. Então, é um esforço inútil cada um puxar para um lado. Então, isso também acontece em várias situações da nossa vida, né? A influência de um líder, então, se tem um líder, chega lá, opa, peraí, vamos fazer assim, vamos para um lado, depois vamos para todo mundo para o outro lado. A influência de um líder sobre a equipe, e principalmente sobre cada membro individualmente, é primordial para o sucesso de qualquer projeto. O líder ajuda, né, a desenvolver habilidades de cada um, orienta, serve como exemplo e muitas vezes forma caráter. O verdadeiro líder representa a estratégia da equipe. Na ausência dele não haverá visão e orientação e as pessoas ficarão deslocadas de seu objetivo. Percebe-se, a partir desse ponto, a distinção entre liderar e administrar, onde o primeiro está relacionado às pessoas, enquanto que o administrador conduz os processos da organização. Então, é importante também saber a diferença de um líder e de um administrador, né? O administrador conduz as pessoas, né, conduz os processos de organização, mas o líder é fundamental, tá certo? Então, meus amigos, o que eu poderia dizer para vocês nessa primeira aula sobre liderança, né, desenvolver liderança, é fundamental que vocês, por exemplo, procurem trabalhar bastante esses conceitos, entenderem bastante esse conceito para que nós consigamos definir claramente o que é um líder, para que vocês amanhã também possam se tornar um líder. Muito obrigado, voltaremos na próxima aula.